A graça e a paz, família, casa de Deus, que bom que você está conosco nesta noite maravilhosa para juntos cultuarmos ao Senhor Jesus Cristo. E antes de entrarmos aqui na palavra do Senhor, eu quero fazer uma oração juntamente com você. Vamos fazer uma oração para que Deus possa abrir nosso entendimento, tirar tudo aquilo que possa ser um impedimento, para a compreensão da palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nesta noite. E também no chat aí que você tem da Casa de Deus, pelo YouTube, você pode deixar seu pedido de oração aí. Nós estaremos intercedendo no final desta programação, amém? Vamos orar neste momento, se você pode, fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo. Neste momento, Deus, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor Deus, e pedimos a Ti, Pai, fala conosco através da Tua palavra, Pai, tira toda a distração, tira tudo aquilo que possa ser um impedimento na compreensão desse texto, na compreensão desta mensagem, Pai, e nos dá a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, limpa nossa mente, o nosso coração, Pai, e que possamos transformar estas informações do texto em conhecimento para aplicação no nosso dia e transformação do nosso caráter, Pai, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, amém e amém. Vamos juntos, irmãos, meditar aqui num texto bíblico, uma rápida meditação, que está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 18. João, capítulo 14, o verso 18, a versão que eu estou lendo aqui é a versão RA, Revista e Atualizada, e diz assim o texto, João, capítulo 18, e capítulo 14 e o verso 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outro. Vamos ler novamente, somente este versículo. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outro. Esse texto, ele traça aqui uma mensagem a respeito do Espírito Santo. Mas antes que entremos exatamente na proposta desse texto, queria que você entendesse a proposta de João também para este evangelho. João escreve um evangelho combatendo o agnosticismo da cidade do Éfeso, que ele estava morando na sua velhice. João escreve este evangelho depois de ter escrito as suas epístolas, depois de ter escrito o Apocalipse. Então ele escreve este evangelho, e este evangelho traz informações importantes a respeito de Cristo. Ele traz informações a respeito da divindade de Cristo e traz informações a respeito da humanidade de Cristo. João, combatendo a heresia deste primeiro século, depois de Cristo, ele escreve este evangelho com essa intenção, mostrar, provar que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Se você não entende esta primícia, se você não entende esta informação a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, fica difícil de você entender quão cruel, quão massacrante, doloroso, sacrificial foi a crucificação de Cristo. Porque muitas das vezes nós pensamos assim na crucificação, suportou aquela cruz porque era Jesus, e nós não entendemos que Jesus não usou da sua divindade para suportar aquela cruz. O livro de João relata sobre a pessoa de Cristo traços de seres humanos, como por exemplo, João 11:35, João escreve assim que Jesus chorou, ou seja, chorar, o ato de se emocionar, o ato de ter emoções ali na flor da pele, ele chora com a morte de Lázaro. Jesus chorou. No Evangelho de João também você vê Jesus cansado, dormindo dentro de um barco. No Evangelho de João você vê Jesus comendo com os seus discípulos, ou seja, Jesus 100% homem. Mas é também no Evangelho de João que ele diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á. É também no Evangelho de João que ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, no Evangelho de João faz uma linha dividindo o Cristo humano e o Cristo Deus. É uma linha que divide, uma linha que ao mesmo tempo que ela divide esta informação, ela se une para trazer o Deus homem que habitou entre nós. O Evangelho de João tem essa proposta. Vamos tentar entender aqui um pouquinho o pano de fundo desse texto. O capítulo 14, 15, 16 e 17 de João é Jesus preparando os seus discípulos para a sua partida. O capítulo 14, 15, 16 e 17, Jesus está dizendo assim para eles, olha, foi bom estar com vocês, todos os milagres que fizemos juntos, tudo que participamos juntos, mas está chegando a hora da partida, está chegando a hora da separação. Presta atenção como
esta informação, ela cria um choque para os seus discípulos, porque os seus discípulos estavam muito acostumados com Jesus, porque quando não tinha pão, Jesus multiplicava pão, quando não tinha peixe, Jesus fazia uma pesca maravilhosa, e quando os fariseus, os escribas chegavam para atacá-los de alguma maneira, Jesus sempre tinha uma resposta que contrapunha aquilo que os seus acusadores estavam falando e espantava os seus acusadores. Quando não tinha dinheiro, Jesus falava para os seus discípulos: olha, vamos até o lago e pesca, porque ao peixe que vocês pegarem tem dinheiro na boca dele. Então, nós precisamos entender o grau de relacionamento que existia entre os discípulos e o nosso Cristo. Nós precisamos entender o grau de relacionamento e a codependência que os discípulos tinham de Jesus. Os discípulos não sabiam dar um passo sem Jesus. Eles precisavam de Jesus para resolver os seus problemas pessoais. Pedro precisou de Jesus para que entrasse na casa da sua sogra e a curasse daquela enfermidade. Eles precisavam de Jesus para todas as coisas e momentos. Tudo que eles iam fazer, eles precisavam de Jesus. E quando Jesus comunica esta verdade, que ele precisava ser levado ao matadouro, que ele precisava ser crucificado, dá um choque de realidade nos seus discípulos. E agora, o que nós vamos fazer sem Jesus? O que nós vamos fazer sem Jesus? Na intenção de transmitir algo confortável a respeito dessa situação, Pedro vai dizer para Jesus, assim que Jesus comunica de maneira clara que ele subiria a Jerusalém para ser morto e crucificado, entregue nas mãos dos pecadores. Pedro diz assim: Jesus, tem dó de ti mesmo, não vai até Jerusalém que vão matá-lo. Aquela intenção de Pedro, usado logicamente pelo inimigo ali, era uma intenção de dizer assim: não é o Senhor quem vai sofrer, somos nós quem vamos sofrer. E por isso Jesus conclui assim dizendo: Pedro, o inimigo não cogita para as coisas de Deus, e sim para as coisas dos homens. Eles estavam 100% dependentes de Jesus. Eles não sabiam enxergar a vida sem a pessoa de Jesus. Eles não tinham como fazer nada sem Jesus. Aliás, eles tinham deixado tudo que eles eram, tudo que eles tinham e possuíam para seguir a Jesus. Eles estavam indo na direção de Jesus e agora, com uma notícia clara à vista deles, Jesus vai morrer, o que será de nós? Aí nós entramos no contexto. Nós entramos no texto, dentro desse contexto que diz assim, a palavra que Jesus usou para confortar o coração dos seus discípulos. Se você analisar bem, Jesus, aqui no capítulo 14, é como um psicólogo tratando dos seus discípulos a área emocional. Então Jesus diz exatamente isso: não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Esta palavra estava dizendo assim, da mesma maneira que vocês dependem de mim, para ir e para voltar, da mesma maneira que eu cuido de vocês, em cada circunstância ou situação desta vida, após a minha morte, continuarei da mesma maneira. Talvez algo inconcebível à mente dos discípulos naquele momento, algo que eles não conseguiriam entender, porque Jesus continua dizendo assim, ainda um pouco o mundo me verá, mas depois, porém, não me vereis mais. Ou seja, Jesus estava preparando eles para uma troca de realidade. O Jesus que estava do lado agora passaria para dentro deles na pessoa do Espírito. Isso fica muito claro hoje. Depois de anos de estudo, nós conseguimos concluir desta maneira. Mas vamos entrar neste contexto e tentar entender o que os discípulos pensavam na hora da partida de Cristo. E quando Jesus entende ali a tensão que havia entre eles, Jesus diz assim, eu achei que vocês fossem se alegrar, mas eu percebo que vocês estão se desanimando, escandalizando com o que eu estou falando. Mas escuta, eu não vos deixarei órfão, vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar sem cuidado, vocês não estarão pelo mundo abandonados, voltarei para vós outros. Essa palavra, eu não vos deixarei órfão, é exatamente no sentido que nós entendemos aqui. Vocês não ficarão sem pais. Vocês não serão arrancados da sua família, a família de Cristo. Não, eu voltarei para vós outros. Essa palavra, não vos deixarei órfão, cabível àquele momento de tensão aos discípulos, mas também como uma prática para os nossos dias, nós precisamos pensar, se nós, em paternidade eterna, paternidade espiritual, não somos órfãos, mesmo estando dentro de uma igreja. A maneira pela qual Deus comunica as suas revelações, comunica os seus livramentos.
A maneira pela qual milagres acontecem dentro de uma igreja, as pessoas são transformadas, pessoas são movidas numa outra direção, pessoas trocam de realidade. Não é porque a igreja do século XXI possui tecnologias ou possui uma técnica de PNL da comunicação dos seus locutores sobre os púlpitos, pastores, evangelistas, tem alguma técnica, tem alguma ferramenta, alguma tecnologia que faz isso no meio das pessoas. A maneira pela qual as pessoas são transformadas, os milagres acontecem dentro da igreja, se chama Espírito Santo de Deus. Quando você entende isso dentro desse texto, com a aplicação deste texto, você também vai entender a necessidade que existe do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, dentro da sua alma, porque a única maneira que você pode se sentir pertencente a uma família, que você pode sentir que você faz parte da família de Cristo, é através do Espírito Santo de Deus. Não existe uma outra maneira, não é uma carteirinha de uma igreja que torna você membro da família de Cristo, não é levar a comprar uma Bíblia ou trocar as suas vestimentas, seguir alguns dogmas religiosos que vai fazer de você família de Deus. O que nos faz família de Deus, o que nos insere nesta família, se chama Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo consegue trazer o sentimento de família para as pessoas que estão se chegando à igreja. Muitas igrejas, muitas instituições estão deixando de lado o Espírito Santo de Deus para quê? Para investimento em outras áreas, em tecnologias, em treinamentos, na comunicação. Tudo isso é muito bom, mas nada pode suplantar, substituir a ação miraculosa do Espírito Santo dentro da igreja. Se eu e você abandonarmos o Espírito Santo, não crermos neste poder divino, nesta pessoa da Trindade, se nós não crermos, nós nunca faremos parte da família de Deus. Olha a afirmação que Jesus faz nesse texto. Não vos deixarei órfão, vocês não ficarão sem família. Vocês não estarão sozinhos. Da mesma maneira, ou seja, do jeito que eu cuido de vocês aqui, fisicamente, haverá o mesmo cuidado também quando eu partir. Por quê? Eu enviarei o Consolador. O tema desse texto, a partir do versículo 16, é Jesus promete o Consolador. Eu enviarei o Consolador e Ele estará convosco. E tudo aquilo que eu fiz enquanto carne, enquanto gente, fisicamente, do lado de cada um de vocês, acontecerá pela ação do Espírito Santo agora dentro de vocês. A mensagem de hoje é bem prática, curta, mas eu gostaria que você refletisse sobre algo. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? O fazer parte desta família está diretamente ligado, é inerente à presença do Espírito Santo de Deus. Se você observar, olha só, não está no texto aqui, mas eu quero colocar para você um pouquinho de história. Se você observar o cristianismo dos primeiros séculos, eles vão caminhar ali durante 15 séculos. A partir do terceiro século vai começar-se uma organização teológica. O cristianismo da época, então, se sente ameaçado pelas heresias que estão nascendo à sua volta, dos países politeístas, das nações politeístas, está trazendo grandes ameaças para o ensino do cristianismo. Então, os pais da igreja começam ali a arrumar, a ajeitar, a deixar algo consistente na teologia. E aí, então, você vai ver a primeira organização teológica, chamada Credo Apostólico. Se você veio da Igreja Católica, já fez o catecismo, você já participou desse processo, você já aprendeu o credo apostólico. E no credo apostólico está talvez a receita que fez com que a igreja cristã fracassasse nos 15 primeiros séculos da era cristã. O credo apostólico, ele tenta organizar e trazer uma mensagem organizada em um ensinamento sistemático da Bíblia. E o autor, ele começa dizendo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e faz uma lista de coisas falando sobre Deus. Ele fala da primeira pessoa da Trindade, depois ele caminha para a segunda pessoa da Trindade, crê em Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, que padeceu na mão de Pôncio Pilatos, subiu ao céu, está sentado ao lado de Deus Pai, no qual virá julgar vivos e mortos. Ele fala da pessoa de Deus Filho. Mas quando entra na pessoa do Espírito Santo, só está escrito assim no credo apostólico, creio no Espírito Santo.
Ou seja, eles não conseguiam entender nos primeiros séculos a pessoa do Espírito. Porque a pessoa do Pai, havia uma figura, havia algo como simbolizar isso. Então eles olhavam o Deus Pai, eles tinham uma figura de Pai, eles exemplificavam e eles conseguiam trazer essa imagem, o Deus Pai. Então, pois bem, imaginando um Pai todo-poderoso, aí caminha para a figura do Filho, o Deus Filho. É fácil imaginar um filho, é fácil trazer esta figura à nossa memória, à nossa mente, o Deus Filho, mas quando chega no Deus Espírito Santo, eles não conseguiam conceber isso de uma maneira muito clara. Então o credo apostólico organiza dentro da sua sistemática uma teologia bem elaborada, bem colocada, e ela vai ser com certeza importante para a teologia que nós temos hoje. Mas quando chega para falar do Espírito Santo, eles não sabiam muito o que falar do Espírito Santo, da sua obra, porque quando fala de Deus Pai, fala da criação, quando fala de Jesus Cristo, fala do seu amor e fala da sua divindade, mas quando fala do Espírito Santo, ele diz apenas: creio no Espírito Santo. E por isso, em 1517, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero se levanta dentro da igreja para tirar o cristianismo da apostasia que estava acontecendo na época. Talvez, ou na minha concepção, não na concepção da Igreja Batista Casa de Deus, na minha, Evangelista Alain, talvez o fracasso dos 15 primeiros séculos da era cristã foi a falha em conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo que está prometido nesse texto, que Jesus falou: através dele vocês não estarão órfãos. Através dele o poder transformará as pessoas à sua volta. Através do Espírito Santo as pessoas verão Cristo em vocês. E neste texto ele diz: vocês não estarão órfãos pela presença do Espírito Santo de Deus. Vamos encaminhar para uma conclusão, e eu queria que você prestasse bastante atenção. Você tem ou não tem o Espírito Santo? Porque aquele que frequenta uma igreja, mas não tem o Espírito Santo, dificilmente vai ficar na igreja. Porque qualquer luta vai tirá-lo da presença do Senhor. Conheço pessoas que estão há anos na igreja, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja. São pessoas que aparentemente estão no anonimato, são pessoas que não têm uma expressividade em púlpitos, não aparecem nos púlpitos da igreja, não aparecem nas programações como do YouTube, da Casa de Deus, que você está assistindo agora, não aparecem, mas são pessoas importantíssimas no reino, porque são pessoas de oração e passaram 30, 40 anos, subsistiram a tantas lutas, perseguições, decepções dentro da igreja, não é porque elas são boas ou porque a igreja é boa, elas ficaram dentro da igreja porque elas sentem que pertence àquele grupo através da ação do Espírito Santo dentro dela. Ter o Espírito Santo não é ter uma eloquência em cima de um púlpito, ter o Espírito Santo não é fazer uma programação, não é estar atrás de uma câmera, ter o Espírito Santo não é poder tocar um instrumento musical em cima do púlpito de uma igreja. Ter o Espírito Santo é possuir as características de Cristo na sua pessoa, ser inerente às mesmas características: amor, perdão, fidelidade a Deus, essas características que você encontra no texto bíblico, que está em Cristo, está intrínseco no seu caráter, é através da ação do Espírito Santo. Eu quero quebrar um paradigma errôneo aqui que as pessoas estabelecem. Tem gente que diz assim: evangelista, eu queria tanto ter o Espírito Santo, mas eu ainda não falo em línguas. Não confunda a presença do Espírito Santo, o dom do Espírito, com a presença do Espírito Santo. Falar em línguas é um dom do Espírito Santo. É um dom que ele tem e ele transmite aos seus. Mas não é a maior evidência que o Espírito Santo está numa pessoa. O dom de línguas pode evidenciar, sim, que o Espírito Santo habita naquela pessoa, mas não é a maior evidência. Por quê? Porque a maior evidência que o Espírito Santo está em alguém são os frutos que ela produz de maneira prática no seu dia a dia, e não o que ela fala, porque falar, até papagaio fala, agora fazer é diferente. Então a ação do Espírito Santo, ela promove frutos na vida das pessoas. Amor, mansidão, temperança, longanimidade, lá em Gálatas 5:22, se não me falha a memória, você vai encontrar os frutos do Espírito, os frutos de alguém que tem o Espírito Santo dentro de si. Se você não fala em línguas ainda, glória a Deus, continua buscando. Se há um desejo do teu coração, Deus vai entregar para você esse dom, não há problema nenhum em relação a isso. Agora, isso não pode ser a maior evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa, porque o simples falar não comunica a pessoa do Cristo para este mundo, para as pessoas deste mundo. Ou seja, como é que eu conheço uma pessoa que está cheia do Espírito Santo? Ela tem temperança, ela tem mansidão,
mansidão, ela tem longanimidade, ela tem paz, ela consegue transmitir paz. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem boas palavras. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala de coisas relacionadas ao céu. A pessoa cheia do Espírito Santo não fala do seu vizinho. A pessoa cheia do Espírito Santo não fala da sua igreja. A pessoa cheia do Espírito Santo não fala do próximo. A pessoa cheia do Espírito Santo não rouba o lugar que ele trabalha. A pessoa cheia do Espírito Santo não rouba as pessoas à sua volta. As pessoas cheias do Espírito Santo, ela não ofende, ela cura, ela trata, ela levanta. A pessoa cheia do Espírito Santo não derruba, ela levanta as pessoas. É diferente. É muito diferente. E eu quero concluir dessa maneira. Você não está órfão. O Consolador veio, está dentro de nós. É Ele que vai provocar a metamorfose dentro de você, arrancando tudo aquilo que faz parte do gênero e caráter humano e colocando dentro de você partículas divinas, ações que somente alguém que é transformado pode ter, ações de perdão, ações de temperança, somente Ele pode dar. Deus está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, para promover o sentimento de pertencimento à família eclesiástica, mas também para mostrar para o mundo que Jesus está dentro de nós. Este texto, eu leio e concluo aqui. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. E ele voltou, e está dentro de mim, e está dentro de você. É somente através do Espírito que nós conseguimos congregar dentro de uma igreja. A igreja não é perfeita, a igreja tem muitas falhas, mas pelo Espírito nós ficamos dentro da igreja. Somente pelo Espírito Santo nós conseguimos abençoar a vida de alguém através de uma oração, através de uma palavra que cura, através de uma palavra que traz um alento para aquele momento que as pessoas estão vivendo. O mundo não precisa mais de crente, o mundo precisa de pessoas cheias do Espírito Santo. A nossa cidade não precisa de mais uma igreja, a nossa cidade precisa de crentes cheios do Espírito Santo. Deus não precisa de artistas sobre os púlpitos, Deus precisa de pessoas cheias do Espírito Santo sobre o púlpito. Um grande pregador disse, e eu concordo plenamente com ele, preste atenção, melhor um púlpito vazio do que um vazio em cima do púlpito, porque somente com o Espírito Santo de Deus nós conseguimos estar em cima de um púlpito e comunicar a graça divina através da palavra. E somente através da ação miraculosa do Espírito Santo você vence as tempestades da vida e consegue se sentir pertencente à família de Deus. E se é família de Deus, tem proteção de Deus para a tua vida. Guarde esta palavra, guarde isso no fundo do seu coração. Você não está sozinho, você não está longe da tua família. A tua família é a família de Cristo através do Espírito Santo. A ação do Espírito te faz viver em família. Transforma a igreja em um ambiente familiar. A ação do Espírito faz isso. Jesus voltou para cada um de nós e está dentro de nós através da pessoa do Espírito. E eu concluo desta maneira. O Espírito Santo, isso precisa estar como via de regra para você. Muitas pessoas não entendem isso. Você cita Pai, Filho e Espírito Santo. A impressão é que o Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito Santo. O Pai não é maior que o Filho na Trindade. E o Filho não é maior que o Espírito. O Espírito não é maior que o Pai, ou o Pai é maior que o Espírito. Os três são um. Então eu chego à seguinte conclusão. O Deus Todo-Poderoso habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Vamos orar neste momento. E o meu pedido nesta noite, o meu desejo nesta noite para o seu coração é que você seja cheio do Espírito Santo desta maneira. Não cheio do Espírito para fazer show, cheio do Espírito para falar em línguas, mas cheio do Espírito para transmitir a graça através da sua vida. Eu queria que você, neste momento, deixasse aqui os seus pedidos de oração no chat da Casa de Deus para que nós pudéssemos orar por você. Coloque seu pedido de oração, manda para cá, nós vamos orar. Eu tenho certeza que Deus, através do Espírito, vai provocar milagres, porque eu de mim mesmo nada posso, mas o Espírito Santo pode fazer grandes milagres sobre a sua vida. Vamos orar neste momento. Colocou o seu pedido aqui no chat. Creia na ação do Espírito. Tem coisas que eu não consigo falar, tem coisas que eu nunca conseguiria transmitir no âmbito espiritual, tem coisas que da minha boca, pela minha língua portuguesa, jamais eu pronunciaria, mas para isso existe a intercessão do Espírito Santo. Quando eu não sei falar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos orar a Deus neste momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Senhor Deus, coloca as Tuas mãos sobre cada pedido que está aqui.
Espírito Santo de Deus, quantas pessoas passando pelo Covid, quantas pessoas passando por depressão, Senhor, neste momento tão conturbado, neste momento tão difícil, mas Deus, que a consolação do Espírito se faça presente, Pai, aonde o som da minha voz estiver chegando neste momento, que a presença do Espírito chegue, levando paz, levando tranquilidade, aonde o som da minha voz estiver chegando, Pai, que chegue a cura divina, através da ação do Espírito Santo. Honra a fé, Senhor, de cada irmão e irmã que colocou aqui, Senhor, os seus pedidos, Pai, porque acreditam no poder da oração, no poder da intercessão, e neste momento colocamos nas tuas santas e benditas mãos, Pai, a cada dificuldade, cada problema, Senhor, cada pessoa que está passando pelo vale, Pai, que seja, Senhor Deus, encontrado pela graça consoladora do teu santo e maravilhoso Espírito, Pai. Te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Amém, família, Casa de Deus. Que Deus abençoe a vida, o coração de cada um dos irmãos. Reflita sobre este tema. Pense sobre o Espírito Santo. Não se conforme somente com o que você está ouvindo através dessa programação. Leia sobre o Espírito Santo. Abra teu coração para o Espírito Santo. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará em você e através de você pela ação miraculosa do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu restante de semana, que seja cheio de bênção, de vitória, que o Espírito Santo proteja a sua casa, a sua família, da malignidade do nosso contexto. Deus abençoe, um beijo no coração, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.